noite, meus amigos, minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e sintamos todos muito acolhidos nesta casa, nesta noite. Essa casa que é sempre um ponto de luz, um lugar onde a reflexão, o estudo, a vivência da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, é aquilo que norteia a nossa atividade. Então, sempre que aqui estamos, é o momento de deixarmos qualquer preocupação que a gente traga do mundo exterior fora, deixa para lá do portão, e que é o momento da gente tentar se concentrar, tentar nos focar no nosso mundo íntimo, nosso mundo interior, porque o mundo exterior a gente já tem muito tempo para tratar, né? Então, é o convite que a gente faz nesta noite a cada um de vocês, que possamos cada um receber aquilo que viemos buscar. A casa lembra que nós temos agora um canal no YouTube, só dando os recados, né? Quem assim desejar, então é a ESB em Canoas RS, né? Então ali nós temos grande parte das palestras, das exposições que são feitas, também são disponibilizadas neste canal. Bem? Hoje trago para reflexão o livro Boa Nova, que é um livro muito rico, um livro que eu sempre, nas outras exposições aqui, eu sempre falo dele, porque um livro que traz um vasto ensinamento de muita profundidade, que foi um livro nos dado por Chico Xavier, pela psicografia de Chico Xavier, escrito por Humberto de Campos. Humberto de Campos, que foi um escritor brasileiro, né, falecido, me parece, na década de 30. Então, depois ele passa a escrever livros espirituais, por meio, então, da psicografia de Chico Xavier. E este livro aqui, Boa Nova, é realmente uma pérola do espiritismo. Quem puder, tiver interesse, não pensem duas vezes, podem adquiri-lo e apreciá-lo, porque é realmente uma joia do Evangelho, já que ele traz inúmeros relatos, já que Humberto de Campos, já desencarnado enquanto espírito, teve acesso aos registros espirituais do, digamos assim, cristianismo primitivo. E neste acesso ele passa a fazer este relato, um relato literário, muito bem feito, sobre a passagem de Jesus aqui na Terra e sobre esses primeiros momentos do cristianismo na Terra e de tudo que passaram os seus discípulos, né, os seus seguidores, e inclusive Maria, sua mãe, também tem um capítulo dedicado a ela, que eu vou falar hoje. Então, um livro que traz experiências maravilhosas, e aqui é o tipo de... quando a gente está lendo, né, já se disse, né, Chico Xavier, se de fato tivesse escrito, teria que ter tido mais de uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, né? Tal foi a sua enorme contribuição literária para o Brasil e o mundo, né? Porque aqui é de uma inspiração literária enorme. Então a gente vê como Chico Xavier foi grande. É claro que ele sempre manifestou que nenhuma dessas obras era dele, né? Sempre ele foi apenas um instrumento para trazer para nós aqui estes livros, né? Psicografou mais de 400 livros. Então a gente percebe a grandeza deste homem que passou não faz muito, né? Que nos deixou um pouco mais de 20 anos. No livro Boa Nova,
num dos primeiros capítulos, ele nos traz o relato de quando Jesus, após ter passado por 40 dias no deserto, então Jesus vai até Jerusalém. Estando lá em Jerusalém, para na frente de um templo e fica em contemplação. E vocês imaginem o magnetismo, fico pensando, né, quem teve o privilégio de conviver com Jesus, quem teve o privilégio de vê-lo aqui neste plano físico, eu fico imaginando que deve ter sido uma pessoa de um magnetismo, uma radiação maravilhosa, né? Então, naturalmente, no momento que Jesus para, contemplativo, em frente ao templo, as pessoas passam a vê-lo. Jesus não era de Jerusalém, não é? Jesus era de Nazaré. E quando inicia o seu ministério, ele passa a reunir os seus discípulos na cidade de Cafarnaum, que fica junto ao mar da Galileia. E então ele está em Jerusalém, então ele chama atenção, né? E havia, aqui no relato do livro, havia alguns fariseus, um grupo de fariseus que estavam por ali também conversando, e naturalmente chamou a atenção desse grupo de fariseus. E um deles então se aproxima de Jesus. É uma passagem muito bonita que eu vou ler aqui. Eu pedi licença para vocês, porque eu realmente gosto bastante das palavras que estão aqui. E um desses fariseus então se aproxima para entender quem era aquele homem que chamava tanta atenção, que irradiava tanto magnetismo. Este fariseu, inclusive, Hanã, foi um dos que, na sequência dos fatos, anos após, seria um dos seus juízes junto ao Sinédrio que condenou Jesus. E este fariseu então pergunta para Jesus: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus diz a ele: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? Ele pergunta. E que pensas tu venha a ser isso? Então Jesus responde: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Obra divina em tuas mãos? Então ele já começa a ficar irônico aqui, debochado. Porque, vamos relembrar, Jesus era galileu, ele não era de Jerusalém. Já havia preconceito daqueles que eram de Jerusalém em relação às pessoas, digamos, periféricas, as pessoas do interior. E aqui já se manifesta o preconceito, não é? E Jesus então prossegue, aliás, o fariseu: com que contas para levar avante essa difícil tarefa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe para auxiliar-te na execução de teus planos? Então Jesus responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. E ele: sim, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Certamente que este representará o material de tua edificação. Entretanto, propôs-te a realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lana? Sacerdote, diz Jesus, nenhum mármore, olha só que beleza, as respostas de Jesus, né? Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Vejam só a beleza dessa passagem. Então, Jesus, obviamente, o Espírito mais puro, mais perfeito que já passou entre nós, uma sabedoria infinita, aquele que tem a maior comunhão com Deus entre nós, evidentemente não ia deixar pergunta sem resposta assim.
E ele segue: tu conheces Roma ou Atenas? Ele pergunta para Jesus, e Jesus diz: conheço o amor e a verdade. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Sei qual é a vontade de meu Pai a meu respeito, de meu Pai que estás no céu. Vejam só como Jesus também era incisivo, enfático, mas aqui ele traz uma grande lição, que é a questão do reino de Deus, que nós perdemos muitas vezes essa perspectiva de que o reino de Deus é sim uma obra no coração dos homens. Não se trata de uma obra, de uma edificação humana, de um templo suntuoso. Não se trata de nada disso, de uma arquitetura humana. E a gente pode parar para pensar: todos os grandes templos que a humanidade já erigiu, com o tempo foram destruídos, se destruíram, porque Emmanuel também já nos coloca esta lição, que tudo aquilo que nós podemos ver com estes olhos da carne, tudo isto está morto ou estará morto. Isso quer dizer que tudo isto aqui neste mundo fenomênico, neste mundo material, que nós podemos perceber com os 5 sentidos, tudo isto passará. Como disse Jesus quando falou sobre o templo de Jerusalém: não ficará pedra sobre pedra. E anos após a gente percebeu isso já numa questão histórica, quando houve a invasão de Roma ao templo de Jerusalém, e eles acabaram com o templo inteiro. Ficou apenas aquilo que hoje se chama de Muro das Lamentações, né, que é uma parte das paredes do templo de Salomão, do templo de Jerusalém. Essa está lá até hoje. Mas vejam que tudo aquilo que é edificação humana passa. E tem que ser assim, porque isso está dentro de uma lei divina, de uma lei de Deus, que é a própria lei da destruição. Porque tudo nasce, é criado, se desenvolve, vive o seu apogeu, em um determinado momento vai ser extinto. Isso sob a perspectiva dos olhos da carne, dos olhos materiais. Os grandes poderes da Terra, estas pessoas que hoje em dia é profícuo esses exemplos de pessoas que brincam de imperadores do mundo, tudo isso vai passar. É uma mera ilusão esse poder que eles julgam ter, porque em verdade sabemos que Jesus, governador espiritual da terra, e Deus, em momento algum perderam o pulso sobre os destinos da terra, os destinos da humanidade, porque acontece tanta coisa nesse mundo, não é? Que a gente pode às vezes a gente fica tão perplexo com tanta coisa que acontece, coisas abomináveis, não é mesmo? E a gente acha assim: e Deus nessa história toda? Como é que isso tudo é possível? Como isso tudo é permitido diante da nossa perplexidade? E é nesse momento que nós temos que retornar a nossa fé, retornar a sabedoria de Deus. Estas pessoas que cometem desmandos, desvairios, arbitrariedades, autoritarismos de toda ordem,
essas pessoas estão num curto espaço de tempo, uma curta fração de tempo, com algum poder, que na cabeça delas é um grande poder, mas na verdade, como disse Jesus no livro há 2000 anos, mesmo os poderes dos grandes Césares, dos imperadores de Roma, tudo aquilo era mera ilusão. Grandes riquezas, poder econômico, tudo isso é apenas uma concessão parcial por um curto espaço de tempo que nos é dada, que nos é permitida por Deus. São dons, talentos que Deus nos entrega e, como bem sabemos, teremos que prestar contas um dia do uso e da destinação que demos desses recursos. Então todos estão submetidos à lei de Deus e todos terão esta responsabilidade. As pessoas que hoje estão, digamos, no comando das grandes nações, certamente terão de responder perante a lei divina por seus atos. Mas isso tudo eu digo para que nós tiremos a ilusão de que reino de Deus, quando se fala do reino de Deus, nós estamos falando deste reino físico, deste mundo físico, deste plano físico, porque não é. Como Jesus disse para este fariseu, o reino de Deus que Jesus veio se propor a realizar na terra não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. O meu reino é uma obra, uma edificação no coração dos homens, no sentimento. Hoje mesmo eu tive a oportunidade um pouco rara de assistir o Jornal do Almoço. Não sei se alguém teve essa possibilidade também. E casualmente estava passando uma reportagem e a repórter estava entrevistando um senhor muito humilde de Porto Alegre, que era o seu Jamaica, o apelido dele, um senhor negro, muito humilde, catador de lixo. Então eu estava falando ali da realidade dele. Eles estão contando com a colaboração da prefeitura para fazer um pavilhão novo. Então ele estava mostrando do trabalho dele, do esmero dele, do esforço. Então ele contou que durante o trabalho dele ele recolhe as tampinhas, e essas tampinhas ele doa para uma ONG essa que faz com esse recurso a destinação para a compra de medicamentos para os mais necessitados. Mas ele falou aquilo, é uma pessoa com uma serenidade, uma paz tão grande, que imediatamente a repórter e os apresentadores e a mim que estava assistindo, imediatamente ficamos tocados com aquilo, porque é disso que Jesus está falando. O reino de Deus é obra divina no coração dos homens, é no sentimento. Esse sim é um trabalhador humilde, digamos, uma pessoa muito simples, mas é ali, nestas pessoas que Deus fala para nós. É ali que Deus se manifesta no dia a dia, no cotidiano, e a gente não tem olhos de ver, a gente não percebe. O reino de Deus é ali, não num templo suntuoso que Deus vai falar para nós. É ali, numa obra que nós podemos falar, mas é quase nada. Mas para Ele, reunir aquelas tampinhas, Ele poderia ter um valor melhor, certamente, se Ele ficasse com aquelas tampinhas. Ele diz, é preciso, Ele ainda disse isso, é preciso, qual foi a expressão? Auxiliar o próximo. Então vejo a consciência desta pessoa, que humilde se faz gigante.
Será que nós temos esta consciência? Este, com certeza, é um exemplo de uma pessoa que já entendeu a mensagem divina, já entendeu que o reino de Deus é no coração, é no cinzel. O cinzel é uma ferramenta laboriosa do sentimento, não é? E será que nós temos esta compreensão dentro de nós? É nessas pequenas coisas cotidianas do sentimento que nós podemos manifestar este amor, este reino de Deus, edificar isso. E nós vemos, infelizmente, muitos exemplos de cristãos que não entendem essa mensagem, que entendem que precisa construir templo e templo. Mas é no trabalho do dia a dia, é naquilo que a gente internaliza o Evangelho de Cristo. E aqui lembrando de uma passagem no capítulo 30 deste livro Boa Nova, é um capítulo dedicado a Maria, mãe de Jesus, contando o que aconteceu com Maria após o desencarne de Jesus na crucificação. E a gente poderia pensar, bom, mãe de Jesus foi viver num templo. O que vocês acham? É óbvio que não. Foi trabalhar na assistência aos mais necessitados na cidade de Éfeso, na Turquia. E ali trabalhou por anos na assistência espiritual, no trabalho, no carinho, na caridade, na misericórdia. A mãe de Jesus, a mãe de toda a humanidade. E aqui é um relato maravilhoso, no capítulo 30. Quando, depois de muitos anos neste trabalho, Maria já muito cansada, evidentemente, já idosa, as pessoas iam até aquela casa, sabendo da assistência que ela prestava, e todos então iam em busca de socorro, de uma palavra, de um acolhimento, e ela sempre deu. Mas ela sentia também a necessidade de também ela ser acolhida. Em certo dia apareceu um peregrino. Esse peregrino começava a falar para ela das verdades de Deus, e ela começou aquilo começou a bater fundo no coração dela, o sentimento. Então aquele peregrino se revela, era Jesus, o seu filho. E Jesus então se ajoelha diante dela e diz: mãe, eu vim buscar-te. Então é o momento em que ocorre o desenlace do corpo carnal de Maria, e ela então é levada por uma legião de anjos para este reino. Mas como que foi essa edificação? Com muito trabalho, com muita caridade, com misericórdia, com humildade, coisa que nós, talvez, na nossa pequenez, porque tem um bem material, já quer às vezes entender que é melhor que os outros, né? E é uma passagem muito bonita quando os anjos estão levando ela ainda pede, né? Ela está deixando esse plano material, ela ainda pede para ser levada até as paragens do Mar da Galileia, que ela quer ver de novo aquela paisagem. E eles então a levam. Estando lá, então ela lembra daqueles primeiros cristãos que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo mortos. Então ela pede para levarem ela até esses lugares, espiritualmente. E eles então a levam até os cárceres da cidade de Roma, onde lá estavam os primeiros cristãos que eram entregues, né, aos leões, aos tigres.
faziam todo tipo de atrocidade com os cristãos. E ali ela leva um a um das pessoas que estavam ali, ela leva o seu amor, leva a sua assistência, a sua palavra. O tempo todo trabalhando. Qual é o trabalho que nós temos feito na caridade, no amor, na construção deste reino de Deus? Esta é a mensagem que nós temos para hoje. Eu agradeço a atenção de vocês e que assim seja. Deus nos abençoe a todos. Muita paz.